Olá, saudação a todos, bem-vindo ao Oficina de Prosa, eu sou Rômulo Prestia. Bruno Berlucci. E hoje estamos aqui com um convidado que é professor no município de Piraju. Ele tem doutorado na área de artes e gostaria de estar apresentando o Beto Rodrigues, como é mais conhecido aqui no município. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Beto, quando você veio para Piraju, você praticamente começou a trabalhar com crianças, né? Com criança. Como que foi essa mudança, assim, a diferença de trabalhar com adulto, com criança? Então, eu comecei a trabalhar com criança, é uma coisa interessante isso, porque eu já dava aula, né? Dando aula de teatro, eu já dava aula. E eu nem sabia disso, né? E adultos também, tinha um grupo também de adultos. Aí depois eu lecionei no estado para já adolescente, né? Já grandes, que também é um outro universo, então você tem uma outra abordagem. Mas eu optei ficar com as crianças, porque eu acredito que as crianças realmente são o futuro do mundo, né? Eu acho que a base de toda a educação, sabe, todo o ser humano é essa idade, educação infantil, ensino fundamental, é uma idade que precisa ter uma atenção muito especial, porque é a hora que está se formando muita coisa, né? Então por isso que eu optei ficar só na prefeitura com as crianças. Então eu não tenho vontade nenhuma de fazer. Por exemplo, fui chamado já para dar aula em faculdade, eu não quero. Não quero ficar com as crianças, assim. Porque para mim é um aprendizado também, porque eles ensinam, né? E cada dia é um desafio. Então, assim, como é que eu levo determinado assunto com uma linguagem simples que essas crianças possam entender, né? E isso também possibilita eu desenvolver outros projetos. Por exemplo, agora a gente desenvolveu um projeto chamado Eu Sou Sensacional, que foi a partir de um questionamento de um aluno que chegou para mim e falou assim: professor, depois da pandemia, me ensina a ser sensacional. Daí eu falei assim: mas você é sensacional, você é um menino incrível e tal. Ele falou assim: não, é que meu pai, minha família fala que eu não sou não, que eu tenho que ir para o psicólogo. Quer dizer, aí você vê a habilidade socioemocional como é que tá, né? Aí eu comecei a fazer uma avaliação diagnóstica das crianças sobre isso, sobre o que é ser sensacional. Primeiro eu expliquei a palavra sensacional e depois eu perguntei se eles se achavam sensacionais. E a grande maioria não se achava. Eu achei interessante essa parte que você está colocando, porque assim, o meu filho, o primeiro 10 que ele tirou na vida dele na escola foi contigo, uma aula de artes. E ele sempre achava que 10 seria uma coisa impossível para ele, sabe? Ele fazia, né, tinha psicopedagoga que acompanhava ele, tudo, fez fono. Então, assim, ele sempre se esforçava, lutava, tinha uma certa dificuldade de atenção. Aí, a partir do momento que ele tirou aquele 10 naquela matéria, ele viu que o mundo abriu e falou assim: não, existe a possibilidade de tirar um 10. E a partir daí, ele melhorou as notas dele. Hoje, assim, as notas dele, o último boletim dele que eu peguei, a menor nota foi 7. Então, a gente percebe que, às vezes, esse lado de dar uma atenção especial para cada aluno ali, é muito importante isso aí, porque mesmo às vezes o pai falando, tendo uma psicopedagoga, tendo tudo isso, ainda ele fala assim: não, estamos empurrando. Mas a hora que ele conquista, eu acho que isso é muito importante. E essa tranquilidade que o professor também passa para o aluno, né? E a escola, ela tem que ser um espaço de diálogo. Então não é um lugar que você passa nada ou você dá nada, você constrói junto com o outro, entende? Então, por exemplo, a gente ainda tem essa visão de uma educação tradicional em que as pessoas vão nascer: eu vou passar conhecimento, eu vou dar conhecimento. Não, você vai construir conhecimento junto com o outro, entende? É uma troca, né? É uma troca, porque a minha visão de mundo é diferente da visão das crianças. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que eu coloco essa criança como protagonista do processo de ensino-aprendizagem? Essa é a grande questão. Na educação, a gente tem falado muito hoje sobre protagonismo. Só que não se pensa como é que você dá voz a essas crianças. Como é que essas crianças podem falar aquilo que elas sentem, aquilo que elas querem, um corpo pensante, um corpo que tem vontades próprias? Porque muita gente acha que não tem. É criança. E eu perguntava isso para eles, para como que é que vocês se sentem quando os adultos ouvem vocês? Não ouvem. E quando eles não ouvem, como que vocês se sentem? Eu vou pro quarto, fico triste. Entende? Então daí você começa a abrir esse espaço de diálogo, eles começam a falar sobre o que eles estão sentindo.
E aí eu comecei a pensar nesse novo projeto que eu sou sensacional. Para que cada um se sinta sensacional dentro da sociedade, dentro da sua família, dentro da escola. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer. Eu desenvolvi um método de trabalho de ensino. E esse projeto é um projeto que deu um resultado muito satisfatório para mim, também para as crianças, porque eles puderam escolher aquilo que eles queriam aprender, e daí é uma outra questão. Então, eu quero protagonismo, mas eu sempre trago o que eu quero dar, o que eu quero ensinar. Então, eu quero tal autor, aí eu chego lá e falo, hoje vocês vão aprender sobre tal artista. Que protagonismo eu estou oferecendo para minhas crianças? Agora, por outro lado, você tem outro problema. Como é que a criança pode escolher aquilo que ela quer aprender se ela nunca teve contato com aquele artista? Se ela nem sabe que existe. Aí eu desenvolvi esse trabalho, que é a partir de um jogo que eu criei de tabuleiro, onde você tem perguntas e respostas com imagens, e aí eu trago a tecnologia de novo, eu trago a Alexa, que eu nem sabia mexer na Alexa, viu? Aí eu comprei uma Alexa, fui estudar como que eu poderia usar essa ferramenta. Aí eu descobri que ela pode responder. Aí eu trabalho com a ideia do aluno agricultor. A ideia do aluno que vai plantar aquele conhecimento, vai cultivar aquele conhecimento, vai colher aquele conhecimento e no final ele compartilha aquele conhecimento. Aí eu trabalho com as estações do ano, a ideia do aluno agricultor, que eu trago muito da ideia da cultura caipira. Entende? Então, a nuvem a nuvem do cyberespaço da Alexa, é a nuvem que rege essa terra. Ela traz informações. Então tem todo um simbolismo dentro desse trabalho, desse jogo que eu criei, que chama Rizomart. E esse projeto agora ele está concorrendo a 5 prêmios, nacional, 3 nacionais e 2 internacionais. Vamos ver o que vai dar aí. Bacana. Beto, de onde que vem essa inspiração sua, essa veia artística? É de família? Você sempre gostou da arte, desse meio? Como que... É engraçado, né? Porque eu sempre gostei de arte, né? Sempre gostei de desenhar desde pequeno, então a minha família, eu percebi, hoje eu percebo, né? A minha mãe sempre teve uma veia muito artística, meu pai sempre foi muito criativo, né? Ele solucionava muitos problemas. Mas eles não tinham estudo, eram do Nordeste, meu pai é de Sergipe, minha mãe da Bahia, mas eles tinham já isso, né? E eu tenho um pouco das duas coisas. Só que eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de música, sempre gostei de teatro. Eu fazia teatro sem nunca ter ido a um teatro. Então, quando eu falo, muito em algumas entrevistas que eu dou, eu falo sobre isso. Eu falo que eu quero ser o professor que eu não pude ter. Eu não tive um professor de arte na escola em São Paulo, periferia, não tinha, não existia. Para vocês terem uma ideia, eu fui criado, nascido e criado uma das regiões mais perigosas do mundo, foi considerada final da década de 80, começo da década de 90, que era o chamado Triângulo da Morte. Era o Jardim Ângela, tinha um outro bairro, e acho que Capão Redondo, e a gente ficava bem no meio, e tem o Parque Santo Antônio e o Jardim Campo de Fora, então a gente ficava bem ali. Então assim, tinha um pé de pato na época, que eram os caras que saíam fazendo justiça. Tinha gente que cada dia tinha uma pessoa que era assassinada no bairro, entendeu? E os professores não iam dar aula. Então o professor de arte eu não tinha. E o que acontecia? E ainda foi muito prejudicada a educação, porque foi uma época que começou a ter muita greve dos professores estaduais. As greves da década de 80. Exato. E aí a gente não tinha aula. Então eu não tive uma formação, não tive um professor de arte, eu não tive isso, entende? Então eu fui procurar sozinho. E há uma região que você tem, por exemplo, ali a Zona Sul, você tem uma ponte, que é a ponte João Dias. Essa ponte João Dias, que tem o Rio Pinheiros ali, aí você tem acesso ao Brooklyn, a Santa Maria e Brooklyn, que é uma região mais beneficiada, né? Então, na realidade, a ponte, na minha época, era uma ponte que, em vez de unir, ela separava. Quem estava do lado de cada ponte não tinha acesso à oficina de arte, não é como hoje que tem. Não tinha acesso, eu não tinha acesso a nada disso. Nem nada, entendeu? E aí foi uma professora de artes, uma professora de português,
que fez uma cena de dramatização, você vê como é importante o professor. E eu me lembro como se fosse hoje, e eu estava muito tímido, porque eu comecei a entrar na adolescência, sofrendo bullying, comecei a me fechar, então eu não falava com ninguém. Eu era muito, falava bastante quando pequeno, muito arteiro, e depois me fechei. Aí essa professora falou, vai fazer essa cena, e eu fiz. Aí soltou, né, tudo que estava guardado na cena. Aí eles falaram, você podia fazer teatro e tal. Aí eu fui, depois que cresci, que eu fui procurar oficinas gratuitas, essas coisas. Pegar o ônibus, então tinha que pegar o ônibus e atravessar a ponte para você ter acesso. Tinha oficina em Santa Mara, por exemplo, tinha que atravessar a ponte. Hoje não, hoje graças a Deus você tem projetos sociais lá, incríveis e tal. Capão Redondo tem muita gente que ficou famosa aí, né, daquela época lá, mas é uma coisa que é engraçada isso, por isso que o professor é importante. Eu falo que eu quero ser isso para minhas crianças, o professor eu não pude ter. E aí eu fui descobrindo por conta essa veia artística. E aí quando eu me tornei professor, que eu falava que eu não queria, era muito incrível, porque é a profissão que mais estimula a minha criatividade. Porque eu tenho que resolver problemas, eu tenho que solucionar problemas. E isso é muito legal, porque esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia, isso desperta em mim uma vontade de cada vez mais criar coisas. E a criação, que às vezes as pessoas acham, é uma coisa que você teve uma ideia. Não, é estudo, é pesquisa. Então às vezes as pessoas falam assim, mas como que você teve isso? Por exemplo, para falar desse jogo agora, eu fiquei 3 meses lendo, estudando, procurando coisas e autores até achar o que poderia dialogar com aquilo que eu estava querendo, entendeu? Então é muita pesquisa. E eu falo muito isso. Hoje em dia, o poder público tinha que investir em professores pesquisadores. Não aquele que pega lá, vai fazer uma pós-graduação, pega lá o diploma, mas tem que ser um professor pesquisador na educação. Se você não tiver isso, não estimular isso dos profissionais da educação, a educação sempre vai estar se esbarrando num monte de problema que a gente tem visto. Exatamente.